Aí bate nele, mata todo mundo, mata o exército dele, mata a porra. Só não mata ele. Aí devia ter 2 caipiras aqui, pô, sei lá, de Minas. Eita, rapaz. De Minas, esse cara é sambô. Pronto, espalhou para todo mundo. Parabéns. E ele gostou do título e se empoderou. Ponto. Mas nesse contexto está dizendo, então, que as qualidades de santo poderia ser essas pessoas que viveram essa energia do orixá em si? Todas. Olha só, qualidade de santo, qualidade do candomblé, ela é uma interpretação diaspórica. Então, não posso chegar aí e cravar no cara. Mas se me perguntar, pô, eu sou de Oxum, Opará. Eu falaria, não, calma. Opará é filha da Essaobá, Obá com Xangô. Agora, a cidade de Apará, que é abaixo... mas isso aí. A cidade que fica abaixo ali, se eu não me engano, de Ijexá, se chama-se Apará. E ela faz parte do reino dessa Efã de Mu. Logo, quando ela vivia lá, ela era chamada de Efon Apará. Logo, agora, uma pergunta polêmica em cima disso. Adoro. Vamos lá. Trazendo para o Brasil. Os orixás chegaram junto com os negros, foram recebidos pelos espíritos caboclos, índios. E aí, o Ogum Beiramar, que é um Ogum de Umbanda brasileiro, seria um homem também aqui que viveu e poderia viver essa energia de Ogum? Então, você entenderia assim, dessa forma? É fácil de explicar isso. Então explique. Mas só se me der um bombom. Não. Então vamos lá. Então vamos lá. Ah, é um bombom ali. Então vamos lá. O culto veio para o Brasil... E essa pergunta é bem interessante, desculpa. Essa pergunta é bem interessante porque a gente tem muita gente também umbandista, eles querem entender, porque tem essa guerra orixá, Brasil, orixá, eu queria dizer Umbanda. uma coisa muito séria para os umbandistas, continuem bandistas, eu falo isso o tempo todo. O que o Ifá e o Candomblé sacrifica para fazer alguma coisa é quase um zoológico inteiro de sacrifício. É Umbanda, um copinho d'água, uma velha, uma ruda para dar uma força, um salzinho, arrebenta. Então, não se romantizem. Se quiserem vir para o culto de orixá, venham para aprendizado, mas não saiam dos seus ritos ancestrais brasileiros. Eles são tão importantes quanto. Aliás, caboclo para mim é orixá, tá? Fique muito claro. Penso assim. Caboclo, preto velho, tranca a rua, tá? Para ficar triste aí, todo mundo aí, Maria Padilha, Maria Mulambo, eles estão mais próximos de mim que o Xoguian e que de Ogum. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Né? E o cara que pensa diferente disso, ele é um incauto, falta ele entrar uma EAD aí, boa aí. Bom, mas voltando. Da nossa edição nunca leu Iretecutã, mas continua aí, Jorge. Então voltando, vamos lá. Ogum Beiramar, Ogum de Honda, de Kawasaki, Ogum de bicicleta, Ogum de qualquer coisa que aconteça dentro do Brasil. De qualquer coisa. Uma vez que você está em solo brasileiro, uma vez que você está dentro da terra de Pindorama, que você está aqui, tudo que acontece aqui pertence aqui. Você não é nigeriano, a não ser que você seja. Ou você tem uma avó nigeriana, ou você tem um parentesco nigeriano, um parentesco angolano, o conguense. Mas se você é um indivíduo daqui, sobrenome Silva, está aqui com a gente, tudo misturado, irmão, quem está contigo aqui é um antepassado seu, não é nem um ancestral. É alguém aí de 4ª, 5ª geração desempenhando esse papel que possivelmente era iniciado ou tinha um conhecimento desse culto e representa na sua família essa força ancestral. Então, não te preocupes. Sim, você tem uma energia fundamentada, totalmente familiar a você, que recebe um epiteto. Ogum de Honda, Yansan de Bali, qualquer coisa que você imagine, não é um caboclo, não é um índio, porque os índios e os caboclos não acreditavam em orixás, porque eles acreditavam em outros deuses, Danderuçu, Taperu, o próprio Jurema, Tupã, e assim vai. O Banto que faz essa conexão. A Umbanda ela nasce do culto Banto do Omolocô. E isso é muito difícil as pessoas aceitarem isso. O candomblessista mais ortodoxo, ele desmente isso, dizendo que o Omolocô nem nação é. O cara mal estuda o orixá dele e ainda fala da nação do outro. Então, o que acontece? O Omolocô é uma das nações que chegaram aqui em 1532, se constitucionalizou em 1606, exatamente com essas manifestações de pessoas acolhidas. Lembrando que não eram só os escravos que eram jogados para fora da sociedade. Você tinha prostitutas, você tinha pessoas sem emprego, você tinha filhos bastardos, que é o que mais acontecia, mulheres negras estupradas, os filhos nasciam mais claros, eles saíam do processo de escravidão e eram jogados na rua para isso.
a própria forma do nome marginal nasce disso, está à margem, não é ser bandido, né? E é italiana de marginalizar e tal, e por aí vai. Então, isso é a nossa história, é o nosso culto, é isso que a gente tem que preservar. As pessoas estão muito vinculadas em orixá, fala muito iorubá, parabéns. Mas se você não fala a sua língua e aquele teu avô, bisavô, teu avô que está ao teu lado, você, no mínimo, parte para uma ingratidão ancestral de bobeira. Continuando no esquema que a gente estava. Adoro. Chegou agora, foi Essa. Essa. Esse eu já falei, esse Já é o cara estávamos em Essa. hipostesiado. Né? Uma pessoa que ela é relevante na sua cidade, ela é hipostesiada para ser a representação de orixá. Agora... Quer ver um cara engraçado? Dizer, Oxoguian. Oxoguian é orixá? Seria hipostesiado que você fala? Hipostesiado é o cara que é elevado. Divinizado. É divinizado. É o sujeito que foi... Tipo, Oxoguian. Confundido com a figura do orixá. Oxoguian, ele é filho de um cara chamado... Oxoguian, ele representa um cara chamado Akídiolê. Foi o fundador da cidade de Nejibô. Né? Ele tinha um pai chamado Oliminigian, que era um grande cultuador de Obatalá e que devia ser uma coisa muito controversa, porque Oliminigian era filho de Ododua. E, historicamente, Ododua é inimigo de Obatalá. Opa! Que legal, né? As duas tribos, né? Não, Os Yorubás, nações, né, os Yorubás e os Ibis. Exatamente. Então, e aí? Até Ogum seria inimigo de Oxóssi, porque Oxóssi era o guardião de Obatalá e Ogum era um filho ou tutelado de Ododua. Né? Apesar de hoje você ter um culto próximo, né? Na própria Nigéria também, Ogum e Oxóssi é coladinho. Então, quem é Oxoguian? Oxoguian é o quê? Ele é a representação de um filho que honra o pai. É o primeiro cara que fez telha de Ogum e ninguém nem sabe. Fez a telha. É sério. Oxoguian fez a telha. Sabe essa telha? A telha. Oxoguian foi lá, pô. Ele homenageava o pai num ojubó do pai dele. Por isso que diz assim, é muito... Oi? Manifestação. Sim, não tenha dúvida. Né? E, na verdade, o Oxoguian é um Essá. É um Essá. Ele representa a transformação. Quem representa a transformação é o orixá que ele cultuava. Que era quem? A Tererê Caê, o Batalá. O Batalá é transformação, é criação, é vida, é criatividade, é força, poder, imaginação, inteligência. Tá, e aí política. ele vai e cria um assentamento para cultuar O pai. esse pai. Aí, E era a telha. era tipo uma telha. Tipo a nossa Tinha uma telha, né? Ele botava ali o símbolo do pai dele, o símbolo dele. Você tinha o assentamento de Obatalá e aquilo É tudo era do pai. interessante você frisar isso, porque uma das coisas que os africanos que vêm para cá e que gostam de falar mal da tradição afro-cubana é que a telha é uma maluquice da nossa cabeça. Tem Vai chegar nesse ponto agora, quer ver? Então, tem um... Antes de você concluir, a gente vai para a tríade, Jorge. Egungun, Yami, Oxorongá e Abel-Orum. Já pega os três. Já pega os três. Pega os três. Então, vamos lá. Culto de Egungun no Brasil, apesar de estar muito difundido, você tem Itaparica. Eu, particularmente, não consigo entender porque o culto de Egungun é uma ancestralidade nigeriana. Cara, eu não me lembro de ser nigeriano. E o culto da telha, que a gente chama aqui, tem um culto muito parecido. Né? Quem quiser, pesquisa. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem, vamos passando aqui, eu vou procurando aqui. Tem um nome bem interessante. Né? O que acontece? O culto ao ancestral da sua casa é um culto particular. Não teria a menor lógica o cara ter uma roupa de Egungun para cima e para baixo. Geralmente você fazia isso quando você tinha uma condição ou um adentramento dessas casas matrizes dentro da Nigéria. Itaparica, eu sei a história, realmente teve um nigeriano que veio e tal, e a família continuou. E aí você dá essa perpetuação. Só que eu não me recordo qual é o tempo que isso se promove para brasileiros não oriundos de família nigeriana. Para mim não tem uma lógica, mas para quem está lá deve ter. Eu, particularmente, entendo que, de alguma forma, esse processo ele não cabe a gente, porque nós somos diaspóricos. A telha ela representa exatamente, né, tem um nome que agora o pessoal acabou a bateria, mas tem um nome para esse culto, que é um culto utilizado quando o indivíduo, por exemplo, tem seu parente enterrado na Nigéria, no quintal, você tem lá uma placa de terra, né, a telha, como a gente usa a telha porque a telha é feita de barro, e por sinal ela atende direitinho, né, ela atende bonitinho a nossas concepções, já é de barro, tal, está prontinha, é fazer, mas existe uma placa
Eu vi isso na família Câmbio-Ogum, uma placa que traz realmente o Odu, o Taricá, o Turanico, se não me engano. Ou seja, isso é muito importante, Tá você ali, os relatar caras fazem isso, isso, que os isso caras é fazem. africano, porque eles falam que é a invenção do afro-cubano. E são Não informações são que são muito muito isso injustas. não, tá? Quem fala isso, volta a repetir, são comerciantes da fé que se instalaram aqui Mas eles para são de África. indignificar. Uma vez de África e acabam se colocando como os donos e portadores da verdade Mas africana. Né? tipo assim, orixá é negro, orixá faz parte de uma cultura africana, axé, mas o orixá está no mundo. O orixá está no mundo, simples assim. Então é isso. Outra coisa, você falou sobre as eleiés. Não falo o nome nesse horário. Primeiro que eu sou amaldiçoado, o meu Odu é amaldiçoado por esse tipo de energia. Hoje você não acha um negocinho. Entendeu? Oi? Tipo, hoje te fala os Eu negocinhos sei, que eu tô. meu irmão, porra, eu nem falo. Então, te falar. Sinto informar, não existe iniciação para Eleé, não existe apaziguamento, não existe Ojubó. Repete, por favor. Isso é bom para o pessoal Eu vou ouvir. repetir novamente, quem me falou isso é nigeriano. Vamos lá, não foi inventado, não. Não há um Odu que fale de Eleé bem. Não há. Eu ofereci 10 mil reais para o cara me trazer Odu, falando, Eleé fez bem ao ser humano, fez bem para o orixá tal. Isso não existe. E a mim, sim, o culto Gueledé, por favor, pesquise em Teresa Washington, uma grande pesquisadora sobre esse culto, iniciada em Gueledé. A avó dela era uma nigeriana, antropóloga, arrebenta. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto, falei com pessoas nativas e foi muito bom. Não há iniciação para Eleé. Você acessa o culto Gueledé somente mulheres. Homem, no máximo, fica na cantina vendendo salgado. Não rola. Se alguém te oferece, vou te iniciar na fulana, nas corujas da noite, procurem quem está na Disney, que a maga patológica pode fazer a mesma coisa. Fuja. Eleé não foi feita para ajudar a humanidade. Não existe. Ela traiu Orúmila, matou a filha de Telaocó. Cara, arrebentou com uma cidade porque não quiseram render homenagem onde ela não fez nada, né? Inclusive o próprio Iamia Pauocá, uma Iamia Pauocá combate ela decepa a própria mão para salvar a vida do filho, que é o menino Oso, Tom Caçossô, que acerta a ave Oruro, e tem mais 2 monstros que ela tomam conta, a Oruro e Podu já partiu fora. Elas não fazem acordos, não cumprem acordos, e principalmente são as líderes e mães dos Ajoguns. Para quem não sabe o que é Ajogum são as forças contrárias a forças humanas. São Otá Orixá, Otá Irimolé, ou seja, inimigo do Orixá, inimigo do Irimolé. E se você cultua alguém que é inimigo da vida, inimigo do processo de criacionismo, cara, você está indo de conta a sua própria natureza. Ela não honra nem as mulheres. Então, vivem de vísceras, né, e assim por aí por diante. Ebeorum e Abiku. Então, Ebeorum é uma sociedade, sim. Ela se fantasiou no Ocidente, virou o culto de São Cosme e Damião africanista, né? Que isso, cara. O cara recebe pombadilha do meu lado meia-noite. Cara, vou até contar Gil no banheiro A agora. imagina dele tá grávida. Fazer número 2. Deu até fome agora. Deu até fome. Então, Ebeorum é uma coisa muito bacana para são sociedades. Por exemplo, Ebeorum eu aprendo, e se eu estou aqui conversando com vocês, a gente já fez isso lá de alguma forma. Não tenha dúvida. Isso aqui já foi falado, discutido, a gente vai se conhecer lá, vai ter isso, vai. Legal. Caraca. E vamos nessa. Somos uma Ebé. Somos o Mebé. Ponto. E é muito simples. O Leonardo Brito, que é um grande amigo meu, do Orixá Islê, um beijo pro Leonardo Brito. Abraço, Leonardo. Abraço. Irmã Ângela também, do Orixá Islê, todo o pessoal do Orixá Ângela, Islê. eu tô lá no Orixá ali, não falo muito não, porque isso aí. o bicho tá Só- pegando pro meu lado, hein? Só colhe. Lógico. Nos outros. Vamos aproveitar com esse. Troca aí. Super Gêmeos ativar, forma de suco de laranja. Então, o que Eu acontece? tô mais para suco de uva. Opa! Então, o que acontece? Ebeorum existe sim, todos os fundamentos, só que aqui, cara, eu vou te dizer, ele fantasiou. E Abiku? Abiku é uma compreensão. Tá? Existem famílias que eu conheço que, por exemplo, quando a criança nasce Abiku, ela é morta e é jogada no mato. Simples assim. Deveria ser dessa forma. Por isso que dizem que no Brasil nem é Abiku. No Brasil não tem Abiku. Não tem. Nós temos sistemas de legistas, nós temos sistemas que identificaria tudo, nós temos ultrassonografia, então não dá. O O Abiku, Abiku vai ser enterrado vivo?
O abicu não é enterrado, Não é enterrado, morto, é jogado mata fora. mesmo. Ele joga fora. Mas já morto. Já morto, já morto. tá. Ele vai explicar Então, o porquê que abicu é o nego seguinte, mata existe um conceito, né? os invasores. Que eu aprendi, que o abicu é o fura-fila, né? E esse conceito é muito legal. Estamos aqui todos nós. A Cambia é de que região da África mesmo que eu Ele é perguntar? de Oxobô. Oxobô. Só para gente ter um entendimento de onde parte esse princípio de entendimento. Isso. Mesmo que seja redundante, princípio de vamos lá. entendimento. O abicu é uma compreensão, e eu não estou dizendo que as outras compreensões estão erradas ou não. A única coisa que eu vi como interseção é que o abicu ele não vive para ser adulto. Tá? Outra coisa que eu aprendi também é que não existe pactuação e identificação. Porque se você identificar o abicu, você está dentro da minha visão, né?